O maior legado que a gente tem da história Brasil é conhecer a sua história para não repetir os seus erros, né? Porque a gente sabe que os erros que o Brasil cometeu atingem sempre a mesma parcela da população. As medidas socioeducativas, elas têm um prazo restrito, elas vão de 6 meses a 3 anos. O que acontece depois que esse adolescente é liberado? O que é feito assim de uma maneira ainda bastante tímida ao invés de ser liberado 100%, ele vai para uma medida em meio aberto. E esse adolescente fica sendo acompanhado por algum ator que vai guiá-lo para retornar à escola, para encontrar um curso profissionalizante, trabalho, de mercado de trabalho, vai tentar envolver aquele adolescente em alguma atividade, que também tem um tempo restrito. Então, depois que acaba esse período, o adolescente volta ao contexto anterior. Se é um contexto de violência, ele volta sem qualquer respaldo estatal para aquele contexto. A gente precisa evoluir muito nesse sentido, regulamentar políticas públicas para o pós-medida, que ainda não existe no cenário Brasil hoje, e pensar que o momento ali de completar a reintegração desse adolescente é durante a medida. E o cenário que a gente tem hoje no Brasil é um cenário desesperador de superlotação. A superlotação é uma violação de direitos humanos desses adolescentes. Então, unidade que tem previsão para atender 70 adolescentes, estão atendendo 100, 200 adolescentes. Foi o caso do Espírito Santo, onde começou no âmbito judiciário, no STF, e ganha repercussão nacional a partir do momento que outros estados também começam a denunciar. Não é um processo que já tem uma decisão, mas a gente tem uma liminar pedindo a liberação desses adolescentes das unidades superlotadas, reconhecendo a violação de direito desses adolescentes. O que a gente pode observar? 2 cenários muito positivos. Primeiro, esses adolescentes não estão voltando a praticar novos atos infracionais. E aí a gente pode questionar, inclusive, se esses adolescentes realmente estão dentro daqueles critérios para aplicação da medida de internação. Talvez não. E o outro cenário é que as unidades sem superlotação, elas conseguem desenvolver um atendimento mais próximo do esperado. Dentro do cenário que a gente tem hoje. Eu acho que é extremamente importante pontuar que o esperado mesmo, o desejado, é que essas unidades não existam, né? Que não exista nenhum tipo de qualquer intervenção que limite por um dia sequer a liberdade de qualquer pessoa, especialmente adolescentes, pessoas em fase de desenvolvimento. Pessoas extremamente vulneráveis, né? Isso leva, então, à questão da maioridade penal. Se houver redução da maioridade penal, as medidas socioeducativas passariam a atender até qual idade? Depende. O debate da redução da maioridade penal é um debate extremamente polêmico. Sim. E que ele existe desde a Constituição Federal. Existem propostas para 16 anos, existem propostas para 14 anos, existem propostas para 9 anos, existem propostas para 0 anos. Faz a gente questionar o quanto as pessoas de fato conhecem a história do Brasil. Aqui no Brasil, a maioridade penal era aos 9 anos. Então a gente tem um caso muito forte desse período em que poderia sim para os presídios adultos a partir dos 9 anos, o caso do menino Bernardino, que foi uma criança que foi presa junto com os homens adultos, porque a lei permitia. Ele sofreu muitas violências nesse espaço, muitas violências. Ninguém fez um alerta do que estava acontecendo com ele, e quando ele foi encontrado, ele estava em um estado extremamente vulnerável. Essa história do Bernardino, ele cria um novo cenário, um cenário de sensibilização para essa população. Em 1927, publicado o primeiro Código de Menores, e já nesse Código de Menores é determinada a maioridade penal
a partir dos 18 anos. Tá. Passamos por um processo democrático de direito, vem a Constituição, felizmente mantém esses 18 anos. Com base num cenário que a gente já tinha visto que não dava certo. Sugerir que a redução da maioridade penal vai resolver o problema no Brasil é ignorar os embasamentos, os fatos, a história do Brasil, ou então é realmente querer que essas pessoas passem pelas situações que a gente já sabe que vão passar. Seria uma forma de punir desproporcional, porque se a gente for olhar o histórico, a vida da adolescente, do adolescente que é responsabilizado por um ato infracional, em verdade a gente deveria se desculpar como sociedade por não garantir em nenhum momento uma assistência, uma política pública. Para que isso não tivesse acontecido. Exatamente. Né? É como se tivessem pessoas sugerindo a volta do período escravocrata. Naquele período era algo legal, era previsto na lei, né? Infelizmente, vivemos o processo que vivemos, extremamente dolorido, temos dores e feridas abertas até hoje, que não foram saradas e não serão saradas, porque a sociedade não quer que elas sejam saradas. A redução da maioridade penal é uma ferramenta bastante significante para que essas feridas se mantenham abertas, porque a gente sabe quem é a população que vai para os presídios adultos, né? Será novamente o jovem negro, periférico, pobre. Se a proposta hoje é reduzir a idade penal, qual que vai ser a proposta de amanhã? A gente voltar ao tempo da escravidão? O maior legado que a gente tem da história Brasil é conhecer a sua história para não repetir os seus erros, né? Porque a gente sabe que os erros que o Brasil cometeu atinge sempre a mesma parcela da população, que são as pessoas negras, pessoas pobres, os indígenas, quilombolas, mulheres. Reproduzir esses erros é continuar afetando de maneira mais perversa, mais violenta essa parcela da população. Obrigada pela aula sobre direito da criança, do adolescente, uma aula de história do Brasil, uma aula mais que necessária, que a gente precisava muito ter nesse canal. Falar com cuidado sobre os nossos direitos, né? Sobre os direitos de quem tá no corre da adolescência, enfim, que bom que tem gente que tá protegendo essa galera. E é isso, obrigada. Obrigada a você. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal e ativa o sininho ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro dos vídeos que a gente for soltando toda semana. Um beijo, tchau!